Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Essa série tem como alvo o estudo sistemático da Palavra de Deus, com a finalidade de edificar o povo de Deus que percebe o valor supremo do estudo bíblico. O nosso desejo é que você, que tem estudado a Bíblia conosco, possa compartilhar as verdades aqui aprendidas. Essa palavra que pode levar o homem ao conhecimento da verdade deve ser compartilhada. Por isso é que, através das suas cartas, sabemos qual o valor dos nossos estudos para repartirmos com os outros. Queremos manter a fidelidade com a Bíblia, mas ao mesmo tempo desejamos que os nossos programas também sirvam para a sua edificação. Hoje, então, registramos o e-mail que vem da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem: toda honra, glória e louvor seja dado ao nosso Deus, pois Ele tem usado grandemente esse programa para abençoar a vida de muitas pessoas, dentre as quais eu sou uma delas. O Através da Bíblia tem me ajudado a alcançar uma vida de comunhão e santidade com Deus. Sempre que necessito de algo, o Senhor, através desse programa, tem falado comigo. É algo muito especial a forma como Deus tem usado esse programa para transmitir a sua palavra. Muito obrigado mesmo por suas palavras. Graças a Deus que o programa tem lhe ajudado na sua caminhada cristã. Nos sentimos encorajados com as suas palavras e a nossa oração é que o Senhor continue nos usando da melhor maneira possível, bem como manifestando-se na sua vida. Com esse objetivo, eu gostaria de convidá-lo a orar comigo, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas e para esse programa. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, manifesta-se a nós, dá-nos um coração aberto para a Tua Palavra, ilumina-nos pelo Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Querido amigo, ao iniciarmos mais um programa sobre o Evangelho de Mateus, vale a pena relembrar que ele foi escrito para os judeus, demonstrando que Jesus era o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Você se lembra também que declaramos que todos eles estavam debaixo do controle do nosso soberano Deus, que preparava o mundo para a vinda de Jesus Cristo e o início do Novo Testamento? O livro que vamos estudar, Mateus 1, 1 a 17. Mas durante esse intervalo de 400 anos, embora houvesse um grande silêncio de Deus, grandes acontecimentos ocorreram na história do povo judeu. A história secular nos dá muita informação sobre o intervalo entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Chamamos esses 400 anos de silêncio de período interbíblico e podemos defini-lo como período histórico que ocorreu entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. As razões para estudarmos o período interbíblico são pelo menos três. Primeiro, a razão histórica que explica o fundo histórico do Novo Testamento. 2. A razão cultural que explica a origem, o desenvolvimento dos costumes, das instituições e da vida espiritual do povo judaico no período do Novo Testamento. E em terceiro lugar, a razão messiânica, que explica como Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. As divisões desse período podem ser estudadas da seguinte maneira. E agora eu peço sua atenção, porque eu vou dar uma série de datas que você precisa tomar pelo menos conhecimento, sabendo a que elas se referem. Primeiramente, tivemos o período chamado Persa, que vai do ano 536 a 331 a.C.
Depois, o período grego, que vai do ano 331 até o ano 167 também antes de Cristo. Esse período grego, ele é subdividido em 3 períodos: o período grego propriamente dito, o período egípcio e o período sírio. Em terceiro lugar, temos um período de tempo chamado período dos Macabeus, que vai do ano 167 até o ano 63 a.C. E, finalmente, o quarto período, chamado período romano, que vai do ano 63 até o ano 5 a.C. Em primeiro lugar, destaca-se que houve, naquele período de grande silêncio, uma grande atividade literária. Embora Deus não esteja falando com o povo de Israel, muitos escreveram. Uma grande atividade literária aconteceu. Por exemplo, o Velho Testamento foi traduzido para o grego. Na cidade de Alexandria, no Egito, entre 245 a 257, e essa tradução foi feita por 6 membros de cada uma das 12 tribos de Israel. E essa tradução recebeu o nome de Septuaginta. Essa tradução foi a que foi usada pelo Senhor Jesus e pelo apóstolo Paulo. Os livros apócrifos do Velho Testamento também surgiram nesse período. Esses livros não são considerados divinamente inspirados, não são considerados canônicos. Embora não sejam considerados inspirados, veja só, Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque, eles são úteis, pois nos fornecem informações históricas sobre essa época de silêncio. Nessa época, ocorreu também a mudança na língua do povo. Logo depois do cativeiro, iniciou-se a mudança do hebraico para o aramaico. O aramaico, que já era usado conforme 2 Reis, capítulo 18, depois do exílio, tornou-se a língua oficial. Mas junto com a conquista do mundo por Alexandre, muitos judeus também entenderam que era importante mudarem para a língua grega. E o Antigo Testamento já estava traduzido para o grego, na versão dos 70. Então, na época de Jesus, a maioria dos judeus eram bilíngues, falavam o grego e falavam também o aramaico. Durante esse período de silêncio, também surgiram as sinagogas. A sinagoga, como instituição, surgiu em consequência da suspensão dos serviços do templo em 586, quando foram invadidos Jerusalém e o templo pelos babilônicos. A sinagoga, então, tornou-se o local para adoração e a instrução até a época de Jesus. Em Jerusalém, por volta do ano 70, depois de Cristo, contava-se 480 sinagogas na cidade. Veja só, 110 judeus casados com mais de 30 anos numa cidade, não se poderia estabelecer uma sinagoga. Só poderia se estabelecer uma proseuca, isso é, uma casa ou lugar de oração. Para que houvesse uma sinagoga, precisaríamos ter mais do que 10 judeus casados com mais do que 30 anos. Um outro fato a ser destacado foi o surgimento das seitas judaicas. Em primeiro lugar, surgiram os fariseus. Eram os descendentes dos reformadores dos tempos de Esdras e Neemias. Como dissemos no programa passado, quando Matatias revoltou-se contra os esforços helenizantes de Antíoco, os Hassidim, isso é, os piedosos, o apoiaram e se ligaram a ele. Os Hassidim eram também chamados de Perushim, isto é, os separados. Assim, os fariseus constituíram-se no núcleo da aristocracia religiosa e acadêmica. Segundo, nessa mesma época, durante o exílio, surgiram também os saduceus. Esse nome provavelmente vem de Zadok, sumo sacerdote nos tempos de Davi, conforme 2 Samuel, capítulo 8 e capítulo 15. Em oposição aos fariseus, que eram nacionalistas, a tendência dos saduceus era favorável a uma filosofia e a cultura grega. Sendo um partido político com tendência sacerdotal e aristocrática,
tinha pouca influência sobre o povo comum. Mas um outro grupo, em terceiro lugar, surgiu entre os judeus. Foi o grupo dos essênios, com sede na beira do Mar Morto. Alguns pesquisadores afirmam que eles estavam em muitas vilas e muitas cidades da Palestina. Os essênios não são mencionados no Novo Testamento, mas Filo, um historiador, disse que havia 4.000 ou mais deles nos tempos do Novo Testamento. Eles seguiam o conceito de comunidade de bens, asceticismo, abstinência e celibato. Em quarto lugar, surgiram também, no período interbíblico, os herodianos. Eles tinham mais o perfil de um partido político do que uma seita, conforme lemos em Mateus 22, Marcos 3, Marcos 12. Eles esperavam que Herodes cumprisse a realização da esperança messiânica da nação. E um outro grupo, bem representado entre os judeus, foi o dos sicários. Em quinto lugar, então, surgiram os sicari, ou cananitas, ou zelotes, conforme Mateus capítulo 10. Eles poderiam ser considerados como uma seita ou um partido político, pois, na verdade, eram legalistas, pietistas, messianistas e nacionalistas. Eles eram intolerantes com os romanos e não aceitavam os que aceitavam a subjugação de Israel aos romanos. E, finalmente, um outro grupo, que não era uma seita, mas que foi importante durante aquele período, até os dias de Jesus, foi o surgimento do grupo dos escribas. Sim, eles eram os mestres da lei, ou os rabinos. Formavam um grupo profissional e não um partido. Eram os encarregados de instruir o povo em matéria de religião. Em geral, não pertenciam à classe sacerdotal, mas eram influentes e chegaram a ter uma elevada consideração como intérpretes da lei e dirigentes do povo. Querido amigo, você percebe a importância desses detalhes? Veja só, ao lermos os evangelhos e percebermos que Jesus estava dialogando com os fariseus, escribas, saduceus e outros judeus, devemos lembrar desses detalhes para sabermos o porquê e o como aconteciam aqueles diálogos, muitas vezes ásperos. É importante também destacar nesse período interbíblico, desse período de 400 anos de silêncio, que cresceu entre o povo um sentimento denominado esperança messiânica. Na época da restauração, com o desaparecimento dos profetas, foi enfatizada a observância da lei. Mas na época dos Macabeus, com a perseguição intensa promovida pelos conquistadores e especificamente por Antíoco Epifânio, que prevaleceu até depois da tomada de Jerusalém em 63 pelos romanos através de Pompeu, ressurgiu então uma esperança num líder super-humano. Na época do nascimento de Cristo, com a morte de Herodes, a esperança messiânica estava muito viva. Entenda o seguinte: o significado básico dessa esperança é que os judeus esperavam um rei que constituiria um reino eterno e julgaria os maus. Esperavam a salvação dos judeus e não dos gentios. A expectativa era que o Messias fosse um santo poderoso ou um anjo sobrenatural que agiria com extremo poder em favor de Israel. Ao contrário dessa expectativa, havia e sempre há uma minoria de judeus que esperavam um Messias sofredor. Podemos chamar essa pequena minoria de o remanescente. Eram pessoas espirituais que procuravam a verdade nas Escrituras. Podemos citar algumas delas que são mencionadas nos livros do Novo Testamento, como Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, Natanael, Filipe e com certeza muitos outros. Deve-se notar que durante esse período de silêncio, houve também a mudança de muitos judeus para Roma. Pompeu, em 63 a.C., foi o primeiro que levou os judeus cativos para Roma. Sob Júlio César, eles se multiplicaram criando até um bairro em Roma. Tanto é que já havia um grande grupo de judeus quando Paulo chegou lá no ano 60 depois de Cristo.
É provável que existiam de 4,5 milhões a 8 milhões de judeus por todo o império, e essas colônias tornaram-se campos preparados para o recebimento do Evangelho. Querido amigo, com tantos detalhes assim listados, é necessário destacar mais uma vez o fato de que nenhum desses detalhes passava desapercebido por Deus. Ao contrário, o nosso soberano Senhor estava preparando o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Podemos constatar esse preparo divino do mundo através de alguns fatos. Número 1. Os judeus eram um povo divinamente preparado, disperso por todo o império e interessado na prática da religião e na busca da salvação. Número 2. Os gregos propagaram a filosofia grega que se aproximava do monoteísmo e destacava a imortalidade. A cultura grega que sobrepujava as barreiras culturais e raciais, e também a língua grega, que foi usada para a tradução do Antigo Testamento e a escrita do Novo Testamento. Número 3. Os romanos unificaram politicamente o mundo com a sua chamada Pax Romana. A vantagem concedida aos seus cidadãos e as estradas que eles construíram facilitaram e facilitariam muito as viagens para todos os lados do império. Portanto, o Evangelho estava sendo preparado para ser entregue e ser anunciado exatamente através desses elementos todos de preparo. Você concorda que isso é alguma coisa muito impressionante? Na verdade, em cada detalhe, vemos a soberania de Deus controlando e dirigindo a história, provando o grande amor divino por nós. Mas, querido amigo, para compreender melhor esses detalhes, eu quero convidá-lo a conhecer também destaques importantes do Evangelho que nós vamos estudar, bem como a pessoa do seu autor. Muito bem, nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. E, em primeiro lugar, é importante conhecermos esse Evangelho. Número 1. Em relação à sua autoria, ele tem sido atribuído a Mateus, isto tem sido comprovado e tem sido aceito através de evidências externas, como, por exemplo, a citação de um dos pais da igreja, chamado Papias, que afirmou que Mateus era seu autor. E também tem sido confirmado através de evidências internas, por exemplo, com o uso da expressão reino dos céus, ao invés de reino de Deus, porque ele era judeu e estava escrevendo para judeus que viam como desrespeito o uso constante do nome de Deus. Em segundo lugar, em relação à data da composição deste evangelho, a maioria dos eruditos aceita sua escrita entre os anos 50 e 70 depois de Cristo, antes da queda do templo e de Jerusalém. Terceiro, em relação ao local de composição, embora alguns comentaristas sugiram a Palestina, a maioria aceita Antioquia da Síria como local de sua origem. Em quarto lugar, em relação aos seus destinatários, a maioria dos estudiosos aceita que este evangelho foi escrito para os judeus, primeiramente em hebraico e aramaico e posteriormente em grego, que era uma língua bem conhecida na época. Quinto lugar, em relação ao seu propósito, é inegável que Mateus comprovou aos seus leitores judeus que Jesus era o Messias esperado, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Em sexto lugar, em relação às peculiaridades, devemos destacar ser Mateus o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. O arranjo temático do Evangelho também é uma peculiaridade. A sua ênfase no reino de Deus ou no reino dos céus é outra peculiaridade. O notável grupo de discursos de Jesus, por exemplo, o Sermão do Monte, a preparação para o discipulado, as parábolas do reino, a discussão sobre humildade e perdão e o discurso escatológico no Monte das Oliveiras, é mais uma peculiaridade desse evangelho. E, finalmente, em relação, sétimo lugar, ao esboço do livro,
embora possamos elaborar esboços mais complexos, podemos dividi-lo de uma maneira muito simples em 5 pontos bem claros. E eu gostaria que você, se tiver condições, anotasse essas divisões para facilitar os seus estudos posteriores. Número 1, a introdução, capítulo 1. Número 2, os anos da infância de Jesus, capítulo 2. Número 3, o ano de preparação, capítulo 3, 1 até o capítulo 4, versículo 11. Quarta divisão, o ano de popularidade, capítulo 4, 12 até o final do capítulo 13. E, finalmente, a quinta divisão, os dias da vida ressurreta do Senhor Jesus, capítulo 28 de Mateus. Mas nós falamos também, querido amigo, que deveríamos conhecer o Evangelho, mas também a pessoa que escreveu o Evangelho. E por isso eu quero convidá-lo a conhecer um pouquinho do homem Mateus. Ele era filho de Alfeu, mas não era o irmão de Tiago menor, um dos discípulos. Ele foi conhecido por Levi, que era o seu nome hebraico, que significa dádiva, dom. Esse nome era latino, Mateus, ou então foi usado a partir de assumir o discipulado com Jesus. Ele trabalhava na alfândega, perto de Cafarnaum. Ele taxava o comércio que cruzava o mar da Galileia. Ele era um homem culto, talvez um poliglota. Como fiscal alfandegário, deveria conhecer pelo menos o grego, o latim, o aramaico e o hebraico. Como publicano, ele é o único que se descreve assim. Ele era odiado e considerado traidor pelos judeus, pois trabalhava a serviço de Roma. Imediatamente, sem demora, após o convite, ele deixou tudo e seguiu a Jesus, recebendo-o com um grande banquete para o qual convidou os seus amigos publicanos. Ora, com essa atitude, demonstrava-se que Mateus era alguém pronto a seguir o seu mestre. Como apóstolo, ele escreveu este evangelho, procurando convencer os seus leitores judeus que Jesus era de fato o Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento. E a tradição diz que ele desenvolveu seu ministério no norte da África, na Etiópia, morrendo lá, martirizado. Muito bem, querido amigo, depois de toda essa introdução, devemos dedicar essa parte final do programa ao texto propriamente do Evangelho, que começa com a genealogia de Jesus. A primeira parte da genealogia vai de Abraão a Davi, depois vai de Salomão ao cativeiro babilônico e, finalizando, a genealogia vai do cativeiro babilônico a José o carpinteiro. Você se lembra do que dissemos a respeito do livro de Gênesis? Que ele era um livro das famílias, por causa das genealogias contidas nele. Você se lembra disso? Muito bem, aqui estamos diante de outras genealogias. É a genealogia que abre o Novo Testamento. Os demais evangelhos, Marcos, Lucas e João, começam seus livros de um modo diferente. Por isso, é bom orientarmos os nossos amigos descrentes a começarem a leitura do Novo Testamento através desses outros evangelhos. Ou então, devemos dar uma boa explicação a respeito desta genealogia que inicia o Evangelho de Mateus. Para o crente, para a pessoa que já está acostumada com o estudo da Bíblia, essa genealogia é muito importante. Por quê? Porque esses nomes são familiares nas Escrituras Sagradas. Antes de tudo, porque o Novo Testamento inteiro baseia-se no que ocorreu, no que foi feito e foi anunciado por Deus no Antigo Testamento. Essa genealogia, então, estabelece o fato de que Jesus Cristo é da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi. E essas duas linhagens são muito importantes. Veja só, a linhagem de Abraão coloca Jesus dentro da nação escolhida. E a linhagem de Davi coloca Jesus no trono. Ele é da linhagem real, de forma que essas genealogias para o povo de Judá era muito importante. Esse evangelho foi escrito em hebraico para os judeus primeiramente. Diante disso, essa genealogia confirmou
Jesus como Messias, porque o Messias tinha que vir da nação de Israel, da descendência de Abraão e da linhagem real de Davi. No próximo programa, conversaremos um pouco mais sobre essa genealogia. Mas, por enquanto, fique com essas ideias, fique com essas lições e queremos pedir sobre você a graça e a bênção de Deus. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.